Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 752 e minguando até 538 dias, 5 de janeiro de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixe de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 752, com o título Química Organizada da Física Quântica, parte 8, certo? Eu sempre deixo na descrição um blog antes desse, um blog depois desse, deixo a abertura deste título, A Química Organizada da Física Quântica, deixa também uma referência desse título, A Química Organizada da Física Quântica, e também deixo as 5 repartições do título Acima das Estrelas de Deus, para que vocês possam fazer o trabalho continuado juntamente com esse título, certo? A Química Organizada da Física Quântica. É muito produtivo se vocês fazerem essas interatividades, fazer esse trabalho continuado, vai ficar muito interessante, ok? E também deixo a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Esse é o leitura corrida de tudo que vai ser dito nos 4 últimos blogs. Você relaciona isso nas suas consciências, essa descrição é muito interessante, ok? Vamos então fazer a expressão livre deste contexto, né? A expressão livre é tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade e tudo aquilo que é formação de Cristo, certo? Fazendo essa interatividade sobre uma coisa e outra. Se vocês não viu o blog antes desse, é o primeiro vídeo da descrição, né, é só clicar no link da chavinha e vocês vai entender o que foi dito nos blogs anteriores, é muito importante para que vocês possam fazer o trabalho continuado. Vamos para a leitura deste contexto. A vida é relativo para um corpo. O corpo é relativo do tempo relativo. Isto explica o espaço habitado e relatando o mentor habitado diretamente, ou seja, a vida não tem contato com o mentor exterior e nem o mentor exterior tem contato com este espaço contido no corpo. Isto explica que a vida é única. Mas não explica a relatividade entre outro corpo, aonde o bem se permite para o mal, aonde o mal se permite para o bem. Isto explica que os vossos corpos expostos são expressivos e expressão não é relativo à vida, quando explicando o mentor de corpo diretamente. A palavra, quando não há compreendida, é a morte relativo ao corpo expressivo da sua exposição ao tempo. Quando compreendido, vai explicar a palavra que vivifica o corpo. A morte, em específico, vai matar e roubar por esta imagem que recebe a imagem do corpo. Este ideal vai representar apenas um reflexo do seu próprio olho e o juiz do seu entendimento. Assim, os atos inconscientes fica desistente de sua própria realidade e sem explicar a origem da desistência da matéria diretamente, provocando fotos neuro-realidade da matéria em movimento. Agora relaciona esta forma organizada como um espírito em primeira posição, relacionando a origem do átomo, segunda a vida com a origem do nitrogênio,
E o terceiro, o corpo com a origem do carbono. E o quarto com a origem do hidrogênio. Estas são as suas importâncias organizadas. Entretanto, vamos focar no que é menos importante e no que é mais importante em relação à matéria. Sendo o menos importante, mais importante é o carbono. Por que menos importante? Porque é a pressão que transporta a carga energética das matérias em movimento, explicando o corpo relativo. Ele é um átomo que imita Deus na sua funcionalidade. Nos lugares mais altos, ele representa a gravidade zero. E no lugar mais baixo, representa a mistura dos três átomos com o oxigênio, nitrogênio e carbono. E o hidrogênio explica a extração de algo da existência da matéria, na matéria sendo na matéria que ele se torna mais importante, pois, por causa da relatividade com o tempo relativo à vida mantém mantém no espaço materializado e explicando o bem relativo à vida e o mal relativo ao corpo expressivo e não necessariamente o mal. Estes dois relacionam a temperatura gasificadas das relações quânticas de conhecer uma coisa e outra dentro da sociedade. Isto significa que ele está presente em todos na sua fórmula, em todos na sua fórmula. Isto faz dele o mais importante em relação à temperatura ambiente, explicando o corpo expressivo diretamente. Vamos lá para a expressão livre para que a gente possa compreender de tudo, certo? Este contexto ficou grande, né? E eu estou tendo uma dificuldade, né, para me expressar ele, mas tudo bem. Vamos por parte, vamos fazer uma expressão livre dele. Vamos lá. A vida é relativo para o corpo é relativo para o tempo relativo. Então, se a vida é relativo para o corpo é relativo para o tempo relativo. São fases que começam no nosso interior, vai dando uma ação camada que começa no nosso interior, daquilo que nós entendemos de nós, depois nós entendemos nossos corpos emocionais, depois nós entregamos isso socialmente. Então, são fases. Então, a vida é relativa ao nosso corpo, o corpo é relativo ao tempo relativo. Isso explica o espaço habitado, né, que é a vida, e, relatando o mentor habitado diretamente. Perfeito, né? Então são as camadas. Eu entendo coisas da minha espiritualidade, entendo coisas da minha matéria, entrego isso à sociedade. Ou seja, a vida não tem contato com o mentor exterior. Tem? Não tem. A minha vida tem contato com o corpo exterior? Não tem. Vê aí, tudo que as pessoas dão aqui nas expressões delas são coisas expressivas. Pode ser certo, pode ser errado, não necessariamente coisa certa e não necessariamente coisa errada, vai depender de como eu vou receber essas expressões. Então, ela não representa nada para mim até então, desde que eu dou a ela uma importância que ela mereça, qualquer coisa. Ok? Ou seja, a vida não tem contato com o mentor exterior, e nem o mentor exterior tem contato com este espaço contido no corpo. Isto explica a vida única, isto explica a vida única, certo? Mas não explica a relatividade entre o outro corpo, aonde o bem se permite para o mal. Ou seja, quando eu estou sendo relativa a outro corpo, eu tenho que entender que essa ponte dos nossos corpos específicos pode ser apenas uma treva e que ela não é uma coisa relacionável, certo? Então, hoje em dia eu entendo que ela é treva, absolutamente, foi um plano da unificação ou de um plano daquilo que eu entendo que é a minha realização pessoal, da onde que eu busco, eu mato e roubo para me fazer melhor que o outro, com esse meu corpo expressivo, sei lá, qualquer coisa. Então eu entendo isso. A minha vida não tem contato com o exterior, nem tem contato com o exterior. O que vai ter contato aqui são os meus corpos expressivos, mas não explica a relatividade entre o outro corpo, onde o bem se permite para o mal.
aonde o mal se permite para o bem, certo? Essa ponte, ela pode estar mudando no tempo de acordo com aquilo que você esteja compreendendo sobre os corpos expressivos de um e do outro, né, resgatando o reino de Deus, ou aquilo que é a unificação, ou aquilo que é plano e objetivo, que as pessoas vai continuar sendo negado da mesma forma, ok? Isto explica que os vossos corpos expostos são expressivos e expressão não é relativa à vida, quando explicando o mentor de corpo diretamente, né? O corpo expressivo não é relativo à vida, não é relativo. Eu posso estar sendo gloriado com a natureza de Deus, posso estar sendo gloriado com outro corpo de outra pessoa, desde quando que eu permita sobre a minha palavra, sobre a minha vida, e eu não minto sobre aquilo que eu sou, e assim eu não mato, eu não roubo, e eu faço o meu corpo expressivo uma coisa boa para mim e para as pessoas a quem eu amo. Entenda isso. A palavra, quando não compreendido, é a morte relativa ao corpo expressivo da sua exposição ao tempo, né? Ou seja, a palavra, quando não compreendida, é a morte. Quando você mata e rouba, esconde alguma coisa da sociedade, esconde alguma coisa da sua esposa, esconde alguma coisa da sua mãe, você está matando, você está roubando, você está criando umas intenções daquilo que você poderia se realizar e não se realiza, porque você está mentindo para si mesmo sobre aquilo que você é, sei lá, é muito, muito complexo. Isso gera muito atos consequentes, não vale a pena, certo? Por exemplo, qualquer coisa que você faz dentro da sociedade, é melhor você usar o seu corpo expressivo na realidade. Olha, eu errei com você. Fala para a pessoa, eu errei com você, beleza. Aí você deu isso para ela, isso nunca mais vai te tormentar. A pessoa, beleza, você errou comigo, beleza. Então, cada um vive o seu caminho. Fala, beleza, você vai seguir o seu caminho tranquilo, beleza, tranquilo. Você errou, você confessou isso que errou, você não está travando a vida de ninguém, ninguém está travando a sua vida, você segue o seu caminho, a pessoa segue o caminho dela. Todos nós somos, eh, todos nós erramos, certo? Todos nós somos, às vezes cometemos erros sobre uma coisa e outra, ok? Não significa que nós temos perfeito, mas quando você for manifestar isso com a pessoa que você tiver laço, alguma coisa, você fale, ó, eu errei, tá tudo bem, eu errei, tá tranquilo. Ah, você fez isso, porque você fez isso comigo, blá, 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 blá. Beleza, como é que vai ficar agora, daqui para frente? Hã? Então, vá, cada um segue o seu caminho, beleza, cada um seguiu o seu caminho, pronto, acabou. Aí você não fica preso na pessoa e nem você prende a pessoa, nem a pessoa prende você. Tá tudo certo, tranquilo, cada um segue o seu caminho, ok? Entende isso? E quando compreendido, vai explicar a palavra que vivifica o corpo. Quando eu compreendo a expressão da pessoa, vai explicar a palavra vai explicar. Quando compreendido, vai explicar a palavra que vivifica o corpo. Se quiser entender isso, entenda deste blog diário, por exemplo. Quando eu dou uma expressão para você que faz você conectar diretamente com Deus, com o reino de Deus, certo? Então você vai ter a palavra que vivifica o seu corpo, você vai ter a palavra que vivifica o seu corpo. Mas essa palavra é sua vida, ela é sua vida, não é a minha vida, é a sua vida. Você pode ou não entender que isso seja uma coisa boa, uma coisa ruim. Se você entendeu que eu dei uma palavra que vivifica o seu corpo e você entendeu que isso foi ruim, porque você já está contaminado, você não vai entender nada que eu estou sendo dito e não vai ter capacidade de conectar o reino de Deus, aquilo que Deus é, certo? Você está conectado ao homem, alguém já fez a sua cabeça por uma coisa e outra, está sendo negado, sei lá, qualquer coisa. A morte, em específico, vai matar e roubar por esta imagem que recebe a imagem do corpo, que recebe a imagem do corpo, né, em forma de vida. Ela recebe a imagem do corpo em forma de vida, né? Ela recebe a imagem do corpo em forma de vida. Este ideal vai representar apenas o reflexo do seu próprio olho, né? Do seu próprio olho. Quando você olha para Emmanuel, você fala, nossa, que beleza, que vida, né? Não, mas você sabe que não tem vida, porque você tem apenas uma imagem, aquela reflexo. Você pode olhar daqui para aqui, você pode dar uma olhada daqui para lá e vai entender. Não, tudo é uma imagem, né? Como pode um homem ser sacrificado para representar a vida? Isso não representa a vida, isso representa a morte. Está na cara isso. Qualquer pessoa inteligente, pessoa que tem boas consciências, sabedoria, vai entender que isso é uma imagem, que está morto, que teve sacrifício, teve. Deus vai fazer criar o homem para ficar sofrendo em cruz? Não existe isso. Só a sua cabeça mesmo, de inconsciência, de, sei lá, de qualquer coisa,
que entenda que isso seja bom. Eu posso dar a vida para essa imagem, se eu tiver num plano missionário, eu dou porque eu quero, não é porque isso é a minha vida, não, porque eu quero. Falo, vamos dar a vida, vamos trazer todo mundo unido aqui, vamos unir todo mundo, vamos trazer agora vamos trazer o juízo de Deus, perfeito. Eu faço isso porque eu quero, faço isso. A imagem de Deus, eu posso usar ela para unificar as pessoas, posso fazer isso. Este ideal vai representar apenas um reflexo do seu próprio olho e o juiz do seu entendimento. Assim, os atos inconscientes ficam desistentes da sua própria realidade, né? É como se ele tivesse desistido da sua própria realidade, né? E eles vão ficar negados dentro da sociedade, formando ideologia e trabalhando essa imagem da mesma forma, ok? Existe, já tem blog diário que eu explico isso na particularidade, não é o caso agora, porque cada detalhe da evolução do blog gera muita complexidade, muitas coisas delicadas para se tratar. Isso deve ser com carinho, com respeito, para que isso possa dar certo, porque são muitas intenções, muitas particularidades para a gente entender a evolução desse blog. Precisamos de fazer o trabalho continuado sempre, ok? E sem explicar uma origem da desistência da matéria diretamente, né? Eles não vai conseguir explicar a origem da desistência da matéria, provocando a foto neurocientífica da realidade da matéria em movimento. Quando você olha, sem explicar a origem da desistência da matéria diretamente, sem explicar a origem da quando a pessoa é inconsciente, ela não vai conseguir explicar da sua desistência, daquilo que ela está negando a sua própria matéria, mas ela vai ficar num plano, né, evolutivo, da mesma forma, provocando a foto neurocientífica da realidade, aquilo que as pessoas estão vendo, né. Os atos conscientes, eles vai conseguir olhar e falar: "Poxa vida, porque, pô, coisa mais negada, é neurocientífica pura, ideologia pura, isso aí que a pessoa está tratando. E muitas delas, elas vêm nos atos, né, e inconsciente, elas vai dizer que isso é vida, que isso é realidade, não tem nada a ver com isso, ok? Entenda isso. Tem a ver com o entendimento da pessoa. Agora relaciona esta forma organizada como o espírito em primeira posição, e relacionando a origem do átomo. Segundo, a vida com a origem do nitrogênio. Terceiro, o corpo com a origem do carbono. O quarto, com a origem do hidrogênio. Estas são as importâncias organizadas, certo? No blog anterior eu falei, pegando aqui, né, o átomo, né, o nitrogênio, relaciona, joga tudo aqui, tudo que você entender, está dentro dessa grandiosidade que é o corpo celeste de Deus, faz toda essa relação aqui dentro, você vai encontrar tudo aqui dentro, certo? Cada um as particularidades, as energias das frutas, a energia dos gases que estão se movendo dentro da sociedade, várias coisas eu tenho explicado isso dentro do blog, ok? Entenda isso, faça o trabalho continuado que vai dar certo. Entretanto, vamos focar no que é menos importante e no que é mais importante em relação à matéria. Sendo o menos importante, o mais importante é o carbono. Por que eu falei que o menos importante e o mais importante é o carbono? Você vê que o nosso corpo emocional, que eu trato aqui como carbono, por que eu trato ele como carbono? Porque ele tem esse estágio de gasoso para líquido, gasoso, líquido. Esse estágio, matéria e não matéria, vida e não vida, morte e vida e morte, né, são as mesmas coisas. Ou seja, ele tem esse estágio de depois que ele morra, depois que o corpo morra, ele se torna um gás carbônico, ele se torna um gás carbônico, né, e ele vai se tornando gás carbônico, aí ele entra, né, em outro corpo ali, por exemplo, esse gás entra em outro corpo, ele fertiliza ali, ele se transforma em espermatozoide, a semente, e ele vai fertilizar um outro corpo produtivo, então ele vai voltar à vida de novo, ele vai ficar nesse estágio, nesses ciclos, certo? Mas quando ele morre, ele se transforma em carbono, ele transforma em gás, ele transforma em gás, uma gasificação, e ele volta para a natureza em gás, em volta em espírito, em átomo, em energia. Então ele vai de novo, ele vai ter essa existência, essa gás é uma semente que vai fertilizar em outro corpo. Então, o mais importante é o carbono. Por que, por que, por que, que é menos importante? Não, o mais importante é o carbono. Vamos lá. Entretanto, vamos focar no que é menos importante e no que é mais importante em relação à matéria. Matéria, corpo físico. Sendo menos importante, mais importante é o carbono. Por que menos importante, primeiramente? Porque a pressão que
transporta a carga energética das matérias em movimento, explicando o corpo relativo, né? Ele é o átomo que imita Deus em sua funcionalidade. Você vê que ele imita Deus? Por que que ele imita Deus? Ele transmuta da matéria para um gás, do gás para a matéria para um gás e gás para a matéria, certo? E quando nós estamos aqui dentro do Cristo, nós somos espiritualidade, nós consideramos que nós extraímos a energia da atmosfera, nós somos de espírito igual a Deus, né? No Paraíso de Deus tem blog explicando que nós somos a vida diretamente. Aqui nós somos espiritualidade pura, certo? Nós somos como se fosse uma gasificação, fazendo parte diretamente dessa natureza, porque nós habitamos em corpo estranho, certo? Existem blogs para que você entenda isso na particularidade. Nos lugares mais altos, ele representa a gravidade zero. E nos lugares mais baixos, representa a mistura dos três átomos, como oxigênio, nitrogênio e carbono. Né? E o hidrogênio explica a extração de algo da existência da matéria. O hidrogênio vai explicar a extração, né? E muitas das vezes essa extração pode explicar os nossos corpos expressivos, nossas temperaturas, daquilo que nós estamos dando sobre uma coisa ou outra, os nossos qualquer coisa. Existem muitas coisas para que você possa entender deste nosso corpo expressivo, que aqui eu trato ele como um hidrogênio, sei lá, uma temperatura. Existe blog diário que eu evolui cada expressões dessa para que vocês entendam. É interessante que vocês acompanhem tudo que está sendo dito. Sendo a matéria que ele se, sendo na matéria que ele se torna mais importante. Por que que ele se torna? Porque ele é vivo. Dentro da matéria ele é vida, né? Sendo na matéria que ele se torna mais importante por causa da relatividade com o tempo relativo à vida e que contém no espaço materializado e explicando o bem relativo à vida e o mal relativo o corpo expressivo, e não necessariamente mal. Estes dois relacionam à temperatura gasificada das relações quânticas e conhecendo uma coisa e outra dentro da sociedade. Isto significa que ele está presente em toda, em tudo, está presente em tudo. Na fórmula Em tudo, na fórmula, isto faz dele mais importante em relação à temperatura ambiente, explicando o corpo expressivo diretamente. Quando nós falamos da temperatura, o corpo é o emocional. Se você quiser entender tudo, entenda o corpo emocional como uma centraliza. Nós temos o corpo grandioso de Deus e o corpo e uma centraliza do nosso corpo emocional. Hoje a centraliza é uma imagem que fora sacrificado, é Emmanuel sacrificado, e que hoje é uma imagem, é Jesus. Essa imagem é Jesus, certo? Muita gente dá a vida para um ato missionário. Então essa centraliza dentro do campo ideológico, né, para a unificação é Jesus, é uma imagem, ela não tem vida, mas nós damos a vida para ela representar a unificação das pessoas de uma coisa e outra, e ela vai unindo todo mundo para que todos nós entramos numa realidade. Antes que Emmanuel tivesse sacrificado, ele era a própria realidade. Depois da sacrificação, ele se torna uma imagem, e essa imagem nós vamos dando a vida para ela, para unificar uma coisa e outra dentro da sociedade. Existe essa complexidade. Hoje, no tempo ideológico, a centraliza é uma imagem para que formar ideologia, mas no tempo da realidade de Deus, a centraliza é o próprio corpo emocional de cada corpo específico sobre a realidade daquilo que nós somos. A origem nossa é bem representada. A nossa origem dentro do Cristo, com a nossa espiritualidade, é representada com a palavra da vida. Nós somos espírito, nós formamos palavra, da palavra nós formamos vida, da vida nós damos uma realidade para esse corpo. Nós entregamos aquilo de uma forma correta, então não temos mais imagem. O que nós temos é apenas o nosso corpo emocional centralizado sobre aquilo que possa ser bom para mim, aquilo que possa ser bom para você, aquilo que possa ser bom para Deus, aquilo que pode ser bom para qualquer outras pessoas, ok? Entenda isso. Vamos então fazer a leitura de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, ok? Vamos fazer a leitura. Quando se tratando dos corpos relativo, os comportamentos destes corpos passam a serem independentes de outros elementos atmosféricos e explicando diretamente o gás contido na matéria. Este gás explica a inspiração e a expiração. Isto representa o espaço do corpo independente, pois
as energias extraídas destes gases vão representar o comportamento independente em relação a outro corpo. Este ideal deixa um reflexo da extração da força contida da atmosfera e que nesta causa esta força é relativa ao tempo e não relativa à cabeça de outro corpo expressivo, pois este mesmo é que extraímos destes gases, representando as energias e as forças contidas na atmosfera. Isto deixa um reflexo no corpo sobre uma força que se movimenta dentro deste planeta habitável para a relação pública do entendimento. Este ideal gera várias possibilidades, podendo explicar o elétron em suas fases positivas e negativa, podendo explicar a matéria no seu estágio gasoso, líquido e sólido. Pode ser algo que se realiza na matéria quando presente na matéria, e pode ser algo que esteja ausente da matéria, explicando a radiação gasosa do elemento extraído da matéria. A radiação é uma energia que é extraída da existência de algo. Esta existência explica o estágio e a energia contido da matéria em movimento, ou seja, eu vejo a energia somente quando a luz está acesa e só então vou detectar a presença de algo na matéria relativo à energia, e sempre entendendo que a matéria fica parado e o que move é a energia contida na matéria. A relatividade da energia explica a luz e a escuridão. Ambos são ausência de algo e que se opõem para o outro. Sendo luz é ausência da escuridão, sendo escuridão é ausência da luz. Ambos são oposto e que nesta causa a sua relatividade torna independente por causa da oposição de ambos relatividade e que se realiza com forma diferente para interagir o que é luz e o que for escuridão. Primeiramente, devemos entender como vamos explicar a química e se comparando à física. Enquanto a química é a fórmula da relação da matéria, a física é a própria matéria na sua forma compreendida, ou seja, um se volte para o outro na compreensão de ambos, relacionando fórmula na existência da matéria. Isto pode ser importante desde que não relacionamos a existência da matéria, pois quando relacionamos a matéria, ele deixa de ser importante para apresentar uma forma desorganizada da matéria, e que nesta causa não haverá relatividade da matéria e sim uma defesa de tudo que gere uma força negativa, assim como o medo, e que cria uma reação ao contrário do que pode ser certo. E sem a extração da energia contida na matéria, ambos vão defender os vossos espaços com a força do que pode se mover. Em determinada forma, um vai se opor ao outro para se fazer melhor ou pior do que o outro, e deixando de relacionar o espaço para relacionar a matéria diretamente. Este espaço é importante tanto quanto, pois é ele que relaciona a origem da matéria, sendo isto principal e menos importante para a matéria. E para isto, vamos entender a particularidade desta química. A sua forma é limpa e independente da matéria, e é formado com a pressão atmosférica. Esta atmosfera representa o gás condutor de vários elementos da natureza. Está presente em tudo, assim como oxigênio, nitrogênio, carbono e o hidrogênio. Temperatura atmosférica, ar, água, terra e fogo, e tudo isto é tempo relativo, explicando a criação e formação. Tudo
isto apresenta na química organizada da física quântica e sempre conhecendo que a criação de Deus não explica a formação dos corpos, pois o corpo tem a sua forma diferente de se realizar, quando explicando a relatividade do tempo entre outro corpo relativo ao tempo e relativo para este corpo relativo. Para não perdermos dessas fórmulas, vamos organizar elas em nossas consciências com a sua fórmula correta de compreensão, e para isto entendemos primeiramente o gás oxigenado, segundo, entendemos o nitrogênio, terceiro, entendemos do carbono. E quando conhecemos o hidrogênio, este conhecimento explica a composição organizada da física e organizando pensamento, que é extração das energias do gases oxigenado ou seja, a extração da energia relata um mentor composto da sua física, isto é quântica, e que organiza os vossos corpos expressivos, decidindo algo sobre você, que é o mentor de seu corpo para a sua sociedade, sendo importante ressaltar que tudo é determinado pelo mentor de corpo, pois a princípio ele é independente de uma sociedade. Isto explica quem eu sou, uma consciência vivificada, mas não explica outro mentor externo e que relaciona a sua dependência emocional para se fazer melhor ou pior do que o seu irmão, que é relativo a outro corpo, relativo ao tempo relativo deste corpo. Estas são as vossas fórmulas organizadas, com vossas importâncias organizadas, entendendo que todos são átomos e átomos na existência da matéria até então, pois estas mesmas composição vão dar origem às fótons, realidade na existência da matéria, e sempre permitindo que um se volte um para o outro, átomo e matéria, para formar fótons, realidade da matéria, e sempre entendendo da matéria como uma centraliza, pois em determinado tempo a própria matéria vai se voltar contra a origem existencial para dar a origem à Guerra Fria, explicando foto neurocientífica da desistência da matéria. Este ideal explica que a emoção vai contra a razão, explicando o mentor de corpo diretamente e negando a realidade da vida relativa ao tempo, de forma que os atos inconscientes recebem a vida da imagem, mas os atos conscientes, eles dão a vida para esta imagem, fazendo ele se mover conscientemente para unificar, e que recebe da sua e recebe da imagem em forma de vida. E o que dar da vida para mover esta imagem. E com este entendimento, podemos ver claramente que a Guerra Fria se compõe um contra o outro, vida e imagem desta vida, e sempre relatando a vida relativo ao corpo, sendo isto que divide o trigo e o joio, vida e imagem desta vida, criação de Deus e formação de Deus. Tudo sobre as palavras que se movimentam no tempo de forma inconsciente ou de forma consciente, relatando as uniões dos corpos e as frutificações dessas uniões, por um bem ou por um mal, e da mesma forma. A vida é relativo para o corpo é relativo do tempo relativo. Isto explica o espaço habitado e relatando o mentor habitado diretamente, ou seja, a vida não tem contato com o mentor exterior. E nem o mentor exterior tem contato com este espaço contido no corpo. Isto explica a vida única, mas não explica a relatividade entre outro corpo, aonde o bem se permite para o mal, aonde o mal se permite para o bem. Isto explica os vossos corpos expostos. Isso explica que os vossos corpos expostos são expressivos. E expressão não é relativo à vida, quando explicando o mentor de corpo diretamente. A palavra, quando não é
não há compreendido é a morte relativa ao corpo expressivo, da sua exposição ao tempo. E quando há compreendido, vai explicar a palavra que vivifica o corpo. A morte, em específico, vai matar e roubar por esta imagem que recebe a imagem do corpo em forma de vida. Este ideal vai representar apenas um reflexo do seu próprio olho e o juiz do seu entendimento. Assim, os atos inconscientes fica desistente de sua própria realidade, sem explicar uma origem da desistência da matéria diretamente, provocando os fotos neurocientíficos da realidade da matéria em movimento. Agora relaciona estas fórmulas organizadas como o espírito em primeira posição, relacionando a origem do átomo, segunda, a vida com a origem do nitrogênio, terceiro, o corpo com a origem do carbono, e o quarto com a origem do hidrogênio. Estas são as suas importâncias organizadas. Entretanto, vamos focar no que é menos importante e no que é mais importante em relação à matéria. Sendo menos importante e mais importante é o carbono. Por que menos importante? Porque é a pressão que transporta a carga energética das matérias em movimento, explicando o corpo relativo. Ele é a ele é um átomo que imita Deus na sua funcionalidade. Nos lugares mais altos, ele representa a gravidade zero, e nos lugares mais baixos, representa a mistura dos três átomos como o oxigênio, o nitrogênio, o carbono. E o hidrogênio explica a extração de algo da existência da matéria, sendo na matéria que ele se torna o mais importante, pois por causa da relatividade com o tempo relativo à vida e que mantém o espaço materializado, explicando o bem relativo à vida e o mal relativo ao corpo expressivo, e não necessariamente o mal. Estes dois relacionam as temperaturas gasificadas das relações quânticas de conhecer uma coisa e outra dentro da sociedade. Isto significa que ele está presente em tudo, na sua fórmula, e isto faz dele mais importante em relação à temperatura ambiente, explicando o corpo expressivo diretamente. Perfeito, né? Muito bom. Tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. É interessante você ressaltar que existe duas centralizas. Uma que é a imagem ela serve para a unificação. Quando a gente falamos da imagem, a gente de um corpo comum, a gente falamos diretamente daquilo que é que era corpo expressivo. Quando a gente falamos do corpo emocional, nós falamos da centraliza daquilo que é o reino de Deus. Então, de um lado de lá ficou, no lado norte ficou aquela relatividade do corpo emocional, da realidade de Deus, do lado sul ficou essa ideia do corpo expressivo. Esse corpo expressivo, ele não necessariamente precisa ser uma imagem, ele pode ser uma relatividade daquilo que é a sua realidade e, consequentemente, a realidade de Deus. Mas hoje em dia, tudo o que nós fizemos pela unificação. Se nós fizemos pela unificação, nós estamos aqui no lado do sul representando a imagem do corpo, da imagem do corpo, né? E expressivo, corpo expressivo, daquilo que deixa um reflexo daquilo que é expressão, certo? Isso tudo vem no escuro muitas das vezes e cada um vai descobrindo a sua realidade, voltando para o reino de Deus, pelo aquilo que é nossa realidade física e emocional, certo? Então, entenda, do lado norte, nós temos a palavra e a vida e o corpo emocional. Do lado sul, nós temos apenas um corpo expressivo. Esse corpo expressivo, ele não precisa ser uma coisa negada, ele pode ser a realidade sua, e dependendo de como você vai entender cada coisa que está sendo dita. Depois que você entenda desse corpo expressivo, né, e da sua própria realidade, você está conectado a todas as grandiosidades que é o reino de Deus, está conectado a todos, até mesmo as pessoas que estão em crise, você vai entender que eles fazem parte do reino de Deus e que vocês não devem fazer maltrato com as pessoas, porque isso gera as consequências a vocês. Então, faça isso tudo que você faça, faça pelo seu bem e entenda dessas particularidades.
Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo só se você estiver entendido. Se você não entendeu, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma, só faça isso realmente se for bom para você. Fala assim: "Nossa, que interessante". Aí sim você vai lá e fala: "Nossa, muito bem". Aí você sinaliza esse vídeo, se inscreva nesse canal. Amanhã, 19 horas, vai ter, né, o vai ter mais blogs para que você possa assistir. Todo dia eu poste aqui nesse canal um blog, referente ao dia em específico, ok? Vocês podem estar acompanhando à medida que vocês interessar neste conteúdo. Se vocês não fez interesse nenhum, não viu, sentiu necessidade que isso é de sua conta, que isso é do seu interesse, apenas desliga o vídeo e vá embora. Isso é a sua liberdade da mesma forma. Obrigado pela força, a força é sua. Se inscreva neste canal e sinalize esse vídeo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.